Bom dia, turma! Vejam só que hoje é quinta-feira. Isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Quinta-feira, estamos cada vez mais próximos da realização das nossas provas parciais. Para isso, devemos sim reforçar que estudar é preciso e hoje teremos a nossa revisão de geografia e inglês. Isso mesmo. Aqui nós vamos estar tendo todos os dois conteúdos, que estudamos no decorrer desse tempo de geografia, para praticarmos, fazermos leitura, fazermos atividade lá na nossa aula online, de manhãzinha cedo, naquele encontro junto com a turma. Também estudar em casa, com o apoio dos seus responsáveis, para quê? Para que possamos, sim, desenvolver melhor a nossa capacidade e também a compreensão dos conteúdos. Então, nada de ficar parado, e sim estudar, fazer a avaliação, a revisão, responder, fazer aquela leitura, ler o conteúdo do livro, ler a atividade do livro didático, a atividade do livro do reforço, porque quanto mais praticar, melhor, tá bom? Então, não esquecer de estudar e aproveitar também para dar uma olhadinha na nossa agenda de hoje. Vamos seguir aqui com a nossa agenda de hoje, dia 23 de julho, isso mesmo, quinta-feira, revisão de geografia e inglês, com a nossa videoaula agora em sequência da revisão dos conteúdos e a atividade no caderno. Mantendo a nossa viagem pelo Ceará, o informativo de hoje dá uma voltinha por Juazeiro do Norte, isso mesmo, a terra de Padre Cícero, localizada no sul do Ceará, a 514 quilômetros de Fortaleza. Juazeiro é um dos maiores centros religiosos da América Latina. A presença de Padre Cícero, figura importante no aconselhamento espiritual e trabalho solidário em períodos de fome, permeia o município até hoje, que tem como grande atração um monumento em sua homenagem e uma romaria em seu louvor. Além de visitar locais de interesse religioso, como a Casa dos Milagres e as igrejas, a região também valoriza o artesanato, na qual é uma das suas principais atividades econômicas. Além disso, nós que conhecemos um pouco de Juazeiro, ou quem já pôde visitar Juazeiro, a terra de Padre Cícero, sabe que lá também é a cidade que maior vende alumínio, a maior fábrica de alumínio do estado do Ceará é nas redondezas de Juazeiro. Vale ressaltar também que quem viaja para Juazeiro sempre dá aquela voltinha por Barbalha, por conta dos seus lazeres. Tá bom, turma? Então, com isso, vamos dar sequência com a nossa revisão de geografia. Sequência aqui, a nossa videoaula, nós teremos o conteúdo O relevo. Sabemos que a parte da Terra aonde existe solo apresenta-se de diferentes formas. Alguns lugares são elevados, outros baixos. Uns são planos, outros ondulados. Dá-se o nome de relevo ao conjunto de formas do terreno na superfície da Terra. Quer dizer, toda formação de terra, na superfície terrestre, chamaremos de relevo. Vejamos agora os três principais formas de relevo. A primeira é a planície. Apresentam terras com pequenas altitudes e planas ou levemente onduladas. Quer dizer, é um determinado espaço onde a terra, ela é plana, o que é plana? Reta, ou possui pequenas elevações onduladas. Vamos ver alguns exemplos? Vejam só. A gente até percebe que a grama ela é até baixa, Olha. Ok. Nós vamos estar vendo agora o planaltos. Eles apresentam terras mais elevadas do que a planície,
mas também se apresentam de forma plana ou levemente ondulada. Quer dizer, é algo bem parecido com a planície, mas de forma mais elevada, quer dizer, mais alta. Tá bom? Vamos ver alguns exemplos. Vejam só. Agora nós temos as montanhas, né? São grandes elevações de terra. Quer dizer, as montanhas ela é bem diferente, né, em todas as características das demais que a gente já viu, tanto da planície quanto do planalto. Ela realmente é uma grande elevação de terra, né? As montanhas, vamos ver alguns exemplos. Existe ainda as variantes do relevo. O que são essas variantes? São mudanças ocorridas no decorrer do tempo geológico. Quer dizer, esse tempo todo da existência da vida humana, né, esses três tipos, né, essas três características de existência de relevo, elas foram mudando, né, e com essa mudança foram se adaptando e dando origem a outros tipos de relevo. Vejamos quais são essas mudanças que ocorreram e quais tipos de relevo surgiram. Vamos iniciar com as depressões. São terrenos que possuem altitudes rebaixadas em relação às áreas que estão ao seu redor. Vejamos. Em um exemplo, com a imagem, quer dizer, a depressão é essa parte baixa que está rodeada por essa parte mais elevada. Quer dizer, essa parte baixa ela é a depressão. Vejamos outro exemplo. Olhem só, toda essa parte baixa que está rodeada por essa mais elevada é a depressão. Outro exemplo. O próximo é o vale. São terrenos menos elevados, quer dizer, mais baixo, localizado entre as montanhas ou morros. Quer dizer, os vales é o que nós encontramos no meio das montanhas, né? Que até existe formação de cidades. Vejam só, né? Essa é a formação aqui de casa, né? Cidade ao redor das montanhas é o vale. Vejam só, todo aqui ao meio das montanhas é o vale. Próximo é o monte, que é uma elevação de terra menos acentuada do que as montanhas. Quer dizer, a montanha, por ela ser bastante elevada e ter uma forma bicuda, o monte tem essa diferença. Ele é um pouco mais, né? Ele tem a mesma elevação, mas ele é meio que arredondado. Ele não é tão bicudo como uma devida montanha. Vamos ver aqui alguns exemplos, vejam só. Bem alto, né? Olha só. Tudo bem? Nosso próximo é a ilha, né? Que é uma porção de terra mais elevada do relevo dos oceanos, rios e lagos. Quer dizer, a ilha a gente sabe que é uma determinada formação de terra no meio dos nossos oceanos, rios e lagos. Vejamos alguns exemplos. Vejam só, né? Que coisa mais linda. Então, aí são as ilhas. Vamos dar uma olhadinha agora nas cordilheiras, que é um conjunto de montanhas relacionadas entre si. Quer dizer, uma variedade de montanhas juntas, né? São chamadas de cordilheira. Olhem só. Diversas montanhas. A maioria dos seres humanos habita as áreas mais planas da superfície terrestre. Por esses locais facilitam a construção de cidades e estradas.
o plantio, a criação do gado, para melhorar suas condições de vida e satisfazer suas necessidades. O ser humano precisa constantemente modificar o relevo natural, construindo barragens, túneis, desviando o curso dos rios. Mas é importante ressaltar que os próprios elementos naturais, como o vento, a chuva, a água do mar e dos rios, agem sobre as rochas, modelando o relevo. Onde nós teremos o conteúdo hidrografia. Professor, o que é hidrografia? É o estudo das águas. A Terra apresenta grande parte da sua superfície coberta por água salgada e doce. Esse estudo das águas nós chamamos sim de hidrografia. A maior parte dessas águas é salgada e forma o oceano. Que é oceano, professor? Portanto, é uma grande extensão de água salgada que contorna os continentes do planeta. O oceano que banha o Brasil, nós chamamos de Oceano Atlântico, tá bom? O que banha as terras brasileiras, nós chamamos de Oceano Atlântico. A parte dos continentes que é banhada pelo oceano recebe o nome de litoral. Professor, eu acho que eu já ouvi falar sobre litoral. Sim, litoral são as conhecidas praias, espaços de terra banhada por um rio ou um lago ou um mar. Já a água doce, que aparece em menor quantidade no planeta Terra, forma os rios, os lagos e as lagoas. O rio, na qual vocês já devem ter visto e conhecem, é uma corrente de água doce que segue em direção ao mar ou a outro rio. Alguns rios atravessam terrenos muito acidentados, que provocam desníveis do curso da água. São as conhecidas quedas de água, que elas descem com muita força, principalmente quando chove. Também chamadas de cachoeiras, cascatas ou saltos. Há também, para quem conhece, os riachos, que são rios menores. Os rios têm grande utilidade para o lazer. Servem para a navegação por permitir o transporte de pessoas e mercadorias. Produzem energia elétrica, como são fontes também de alimento pela variedade de peixes existentes. E fornece a água a nós seres humanos, para aliviar a sede, irrigar plantações, entre outras funções. Quer dizer, veja como é grandioso o rio. Então, para isso, nós vamos ver como se forma o rio. Quais são esses elementos da composição de um rio? Vejam só. A cada parte do rio, damos um determinado nome. No caso, um elemento. Vamos iniciar por onde surge a água do rio, que é uma nascente. É o lugar aonde o rio nasce. Vale lembrar que as nascentes aqui nos rios brasileiros podem vir até de outros países, como o do rio Amazonas, tá bom? O leito, tá certo? É o lugar por onde corre as águas do rio. Quer dizer, é todo o percurso. Lembrando que aos redores do rio, nos dois lados do rio, nós chamamos de margem. São as terras que são banhadas pelo rio. Os rios têm duas margens, a da direita e a da esquerda. Os moradores das margens dos rios são chamados de ribeirinhos. Então, turma, as margens do rio que ele quer dizer são os lados que o rio banha. O lado direito e o lado esquerdo. Veja só nessa imagem, ó. O rio aqui é o meio e nas laterais tem terra, que é relevo. E para concluir, pelo percurso todo que o rio faz, pelo seu leito, ele vai terminar no foz. Professor, o que é o foz? É o lugar onde o rio despeja suas águas,
seja no mar ou seja em um outro rio bem mais extenso. Vale lembrar que o rio também é fonte, né? Não só para todos os seres humanos, mas também para uma determinada comunidade, que são as chamadas populações ribeirinhas. São aquelas que moram em casas construídas em cima, quer dizer, dentro dos rios, tá certo? E dependem principalmente dessas águas para sobreviver. Ok, turma? Com o estudo da nossa revisão, né, de geografia, vamos estar, sim, agora somando junto com a revisão feita no caderno, né, com algumas questões para que vocês possam, sim, pesquisar com o uso do livro didático para estar respondendo, até para aprimorar melhor o conhecimento, né, e estudar, porque é preciso, tá bom? Então, turma, não esquecendo, estou aqui para desejar a vocês também um restante de dia maravilhoso. Atenção aí na revisão de inglês do professor Fábio, tá bom? E o meu beijo, até amanhã, hein? Nada de não deixar de assistir também a nossa aula de amanhã. Isso mesmo. Tchau!